Violência contra a mulher reflete nos direitos de guarda, convivência e proteção das crianças e dos adolescentes. E para a gente abordar esse assunto, eu trouxe a doutora Alice, advogada criminalista. Oi, é um prazer estar aqui no podcast da Belota Cast. Obrigada, doutora, pelo convite. Eu sou advogada em direito público, atuo também, em defesa das mulheres, das crianças e do adolescente. E é um prazer falar desse assunto com você. Espero que a gente consiga aí passar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar outras pessoas também. Doutora Alice, para começar de uma maneira bem direta, queria saber se a violência contra a mulher acaba afetando de alguma maneira a guarda dos filhos. Sim, a violência contra a mulher acaba afetando diretamente a convivência dos filhos com os pais, né? A gente tem esse pensamento de que a violência doméstica mesmo, né? Ela afeta só a mãe, mas na verdade é direcionado o respingo ali, o reflexo todo na criança e no adolescente. E é exatamente esse o problema, né? Aí o que a gente quer demonstrar aqui? Que quando a mãe é protegida, a criança também é protegida. Sim. Seguindo mais um pouco, eu queria te perguntar um assunto um pouco delicado. Muitas mães acabam não denunciando por pensar, ele me agride, mas ele nunca encostou no meu filho. Doutora Alice, quando há violência contra a mãe, de alguma forma essa violência também respinga na criança? Pode sim, e é algo que a gente precisa falar bastante sobre isso, porque a criança que presencia ali a violência, ela sofre também uma violência indireta, né? Se ela está num ambiente onde os pais discutem, há discussão, há briga, ela vai crescer num ambiente de medo, insegurança, e isso traz ali sérios fatores de risco para a criança mesmo, né? Ali ansiedade, a criança ela vai se sentindo constrangida ali no ambiente familiar e não vai se sentir insegura no ambiente familiar, né? Por isso que, infelizmente, a gente tem um índice muito grande, assim, muito alto de crianças que procuram se refugiar em outras coisas, né? Bebida, enfim, outras situações aí que a gente já conhece, né? Porque ela não sente a segurança em casa. Então, quando uma criança, ela tá convivendo ali, cresce naquele ambiente que não é bom para ela, porque se não é bom para a mãe, toda a dor da mãe vai refletir na criança. Então ela vai crescer insegura, ela vai crescer com medo, não vai ter segurança na escola. Se acontecer alguma coisa, ela vai entender que é normal porque é o reflexo da casa dela, então isso afeta diretamente na criança. Por exemplo, uma criança de 3 anos. Quem é mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu ouço muitos relatos de mães que falam que a fase de 2 ou 3 anos tem ali suas birras e tudo. Mas um comportamento extremo ao que é comum de uma criança, a gente precisa entender se está tudo bem dentro da casa da criança, entendeu? Porque a criança ela não entende. Então ela vai crescer, me corrige se eu estiver errado, porque você entende diretamente nessa questão da área da família, em casa, né? Mas se uma criança de 3 anos tem um comportamento além do comum de outras crianças, agressiva demais, agitada demais, a gente precisa verificar se existe um comportamento na casa dela onde ela não é ouvida, não é amada, está em um ambiente ali de muita agitação, de briga, discussão. Por experiência em campo, a criança ela acaba refletindo. Sim. Meu pai não trata bem a minha mãe. E aí, de duas uma, ou ela pode começar a fazer também os comportamentos do pai, né? Ou ela vai reprimir o pai. Não vai querer ficar com o pai. Vai demonstrar isso de alguma maneira. Porque quando tem uma pendência paterna ou materna, a criança procura em algum lugar isso. No final, acaba que a criança que presencia violência doméstica, ela não é espectadora. Ela é vítima. Agora eu quero entrar num ponto que também é extremamente sensível. Quando tem um histórico de violência, a mãe acaba por medo real, medo fundamentado, retirando a convivência do filho. Mas nesses casos, isso pode ser confundido com alienação parental? Infelizmente pode sim, né? Na prática, a gente vê que muitas mulheres, quando fazem a denúncia ali de violência, né, elas pedem a medida protetiva e, consequentemente, né, nesse afastamento, elas acabam protegendo a criança, né, por medo mesmo, insegurança e todo aquele conflito, né, de
se ela não está bem, porque quando você afeta a mãe, você automaticamente afeta a criança, né? Porque a mãe precisa estar bem para cuidar da criança. Então, quando você não passa também a proteção para a mãe ela não vai se sentir segura de passar ali, eu entendo que não vamos generalizar, mas é uma situação muito delicada de deixar o filho permanecer naquele ambiente de violência, né? E a gente vê, infelizmente, aí muitas situações, muitos casos em que o pai, ele usa a criança, né, para afetar ali a mãe. Então, infelizmente, isso pode acontecer de gerar essa dúvida de alienação parental, porque a mãe, ela vai tentar proteger o filho de todas as formas possíveis. E, inclusive, doutora Alice, isso você pode fundamentar melhor. Mas, normalmente, o agressor, ele age dessa maneira por nós mulheres acabarmos sendo mais vulneráveis, ainda mais no papel de mãe. Então, a chance dele repetir certos comportamentos com a criança, que também é um grupo vulnerável, é muito grande, né? Sim. Só que existe uma diferença muito grande entre manipular, né, a criança e tentar proteger a criança. Por exemplo, recentemente eu vi uma situação onde o pai terminou, né, terminaram o relacionamento e o pai decidiu prender a criança em casa de 5 anos e não dar para a mãe porque por pura birra, entendeu? Porque o fim do relacionamento terminou. E a mãe desesperada, porque já convivia ali no ambiente dele e sabia como era. Então existe uma diferença entre manipular a criança para ela não ir com a mãe e proteger, segurar a criança para que ela não vá para um ambiente onde ela pode estar em perigo, entendeu? Então existe essa diferença que aí nessas situações a gente realmente precisa entrar com mais atenção, né, para verificar, porque tudo é uma questão de estudar realmente o que está acontecendo ali naquela família, entendeu? Para também não prejudicar a criança. E no direito de família isso precisa ser analisado com muita delicadez. Nem sempre onde há resistência de convivência há configuração de alienação parental. Muitas vezes é apenas sobrevivência, seja da mãe ou da criança, fisicamente ou psicologicamente. E indo mais nesse assunto, doutora Alice, quando há uma denúncia, quais são os próximos passos que a mãe precisa tomar? Primeiro, ela precisa entender que não está exagerando, né? Que ela não está agindo por impulso e tudo. Claro que é preciso manter a calma, verificar o que está acontecendo, para não envolver a criança também ali mais do que ela já está envolvida, né? Porque se existe um medo da mãe, é porque já existia ali violências, né, que viam ao longo do tempo. Então, se a mãe chegou ao ponto de proteger a criança do genitor ou vice-versa, é porque ela entende que já havia ali reiteradas situações onde a mãe nem a criança estava segura. Então a mãe precisa entender que ela não está exagerando e é importante sim ela pedir ajuda, porque conforme essa ajuda que ela for pedir, as situações vão ser analisadas e aí, claro que o melhor interesse da criança tem que prevalecer sempre, né? Onde a criança vai estar melhor, né? O convívio familiar é onde? E aí faz ali o psicossocial, né? Sim. E aí ela faz o registro de ocorrência, pede medidas protetivas, analisa toda a situação e busca as provas, né, para comprovar ali também, né, toda a situação, print de conversa, uma pessoa próxima também que possa ajudar ela nisso e comprovar ali o que ela está vivendo, né, ela precisa de alguém que olhe por ela também, e é importante que as mulheres não se calem, né, esse medo aí de pedir ajuda, às vezes é porque às vezes a pessoa também não se sente segura com alguém próximo. Então é importante que a gente tenha um olhar mais sensível para essa mãe, né, para essa mulher, quem quer que seja, que esteja sofrendo violência doméstica ou qualquer tipo de violência e tente, né, dar mais uma atenção a ela para que ela tenha ali um pouco de coragem, porque hoje, para você pedir uma medida protetiva, você tem que sair ali da sua
mente bagunçada, porque não é fácil pedir uma medida protetiva. Você tá deixando uma pessoa que a princípio era alguém que protegia você, era alguém que você amava, e também quando tem criança envolvida é pai do seu filho, então a mãe ela sempre vai pensar no melhor interesse da criança, se é melhor ficar com o pai, enfim. Então é sempre importante, né, que você encontre ali uma pessoa de sua confiança, explique para essa pessoa, não fique sozinha, entenda que a agressão não é só física, né? A agressão ela pode ser tanto patrimonial, né? Às vezes você vê ali uma mulher que não tem controle dos seus próprios documentos, não tem controle da sua vida social. Então, isso é um tipo de violência, entendeu? Então, a violência ela não é só física, ela pode ser psicológica, pode ser verbal. Às vezes você está sofrendo ali picos de agressão diária, né? E nem percebe. E nem percebe. E quando você vê, você já está sobrecarregada, seus filhos já estão sentindo. Então, não deixe para pedir ajuda num último caso em que Deus o livre aconteça alguma coisa, né? Então, sempre tente buscar ajuda ali para o seu melhor interesse. Você sempre vai ser a fonte do seu filho. E eu não falo de fonte financeira, fonte de dar proteção. Você precisa estar bem, né? Porque muitas mães pensam assim: olha, eu não vou separar do pai do meu filho porque é pai, como meu filho vai ficar? Mas se você não estiver bem, o seu filho não vai estar bem. Você é a fonte dele para qualquer coisa, né? Tanto para proteção, e é muito importante que o seu filho tenha confiança total em você. Minha mãe sempre disse isso. Eu sou sua amiga, então você tem que estar confortável para falar comigo qualquer coisa. Porque se ele não tem um lar seguro e não sente confiança na mãe, né? Tanto porque se você não estiver bem, ele vai perceber. Minha mãe não tá bem, eu não vou mais levar essa preocupação. Então, ele vai procurar outros meios na rua, né? Então, de se desafogar, enfim. Então, é importante que a gente fale mais sobre essa questão de proteção, de cuidado, de pedir ajuda, de canais de denúncia. É importante a gente falar isso porque hoje o índice está cada vez mais alto, né? 4 mulheres por dia são mortas, né? Então, a gente vê muito isso na televisão, pertinho da gente. Então, é importante que a gente não menospreze, né, esse sentimento. A medida protetiva é justamente para isso, né, para te proteger. Conforme tu falou, eu acho muito importante isso do filho notar a mãe e ser uma revolução mesmo para a mãe acabar saindo de um relacionamento ou mesmo que já saiu, ela conseguir se dar conta e ir atrás dos seus direitos, Sim. porque vai respingar no filho. Um caso assim, não nessa mesma linha, mas demonstrando um pouco que a criança ela percebe muito a mãe. Exatamente ontem, meu filho estava na natação e uma das professoras veio conversar comigo. Ah, o Salvinho é muito engraçado. Ele faltou alguns dias e quando ele veio eu perguntei: Salve, mas por que tu estava faltando? Aí ele, não, porque eu estava cuidando da minha mãe. A minha mãe não estava bem, ela estava doente. E de fato, eu não posso ter uma dor de cabeça. Porque acaba que a gente, né? Se a gente é habitual de um jeito e muda um pouco, a criança logo sente. Eu tô com uma dor de cabeça, ele já sente. E aí ele já fica, mãe, tá tudo bem com você? O que você tá sentindo? Então, claro que há o laço paterno, o laço materno, mas a gente sabe socialmente, usando o direito material mesmo, que é como de fato as coisas acontecem, que a criança ela vai ter um grande vínculo, um grande laço com a mãe, principalmente se é com a mãe que ela reside, né? Que ela convive, que é a mãe que leva pra escola, que cuida. Então a criança ela sente a mãe e ela vai atrás, na maioria das vezes, de cuidar e defender a mãe. Então, quando o pai acaba buscando embates, tratar mal a mãe, mal ele sabe que ele só está afastando o filho. Que o filho não vai querer ter convivência, ele não vai querer criar uma relação mesmo com alguém que está machucando quem cuida dele todos os dias, quem nutre o amor todos os dias. Sim. A gente fala muito sobre a mãe, né? Porque é o que mais acontece hoje, infelizmente. Mas existe também essa questão, né,
da mãe, Contrário. né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o pai também é muito mais resistente. Por exemplo, eu sou homem, eu tenho que dar conta, e às vezes passa mais pro filho homem também, por exemplo, essa questão de aguentar tudo, enfim. Então a gente precisa também falar sobre isso abertamente, que a denúncia, ela não destrói, né? Ela não destrói família. Porque a gente fala muito assim, em briga de fulano, né? A gente tem muito esses ditados populares, mas assim, a denúncia hoje é comprovado, comprovado porque a gente vê muito, né? Muita violência, muita morte. Então a gente tem que entender que a violência, a denúncia, perdão, ela não destrói a família, né? O que destrói a família é a violência. Então as pessoas precisam entender isso antes de pensar em empurrar pela barriga, né? Como a gente fala, é uma situação que já não dá mais, já está sendo esgotada, já está afetando os filhos, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. A medida protetiva, ela existe justamente para proteger a mulher e, consequentemente, proteger os filhos. Isso mesmo, doutora Alice. Acredito que a gente conseguiu trazer e abordar de uma maneira bem didática um assunto que, apesar de ser bem delicado, ele é extremamente necessário. A gente precisa entender que a denúncia não destrói a família. O que destrói é a violência. Exatamente. Então, eu só tenho novamente a agradecer você ter topado participar. A doutora Alice... Hoje somos advogadas, mas nos conhecemos na época de cursinho para OAB. Sim. No espaço jurídico, fazer merchan pro cursinho. Espaço jurídico. Que o doutor Diego e a professora Lucy são professores excelentes. Excepcionais, né? Nos tornamos imortais no EJ. E é isso, só tenho que te agradecer, Alice. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Acho que, infelizmente, todos conhecemos, seja uma mulher ou uma mãe que passa por algum tipo de violência. Então é importante a gente ter essa consciência. Sigam também o meu Instagram, que é Beatriz Belota. E agora fiquem com a divulgação da doutora Alice. Obrigada, doutora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma honra muito grande fazer esse podcast com você, que eu admiro muito, né? Eu conheço desde a época ali do cursinho. Então, sei toda a sua competência, o seu esforço, trabalho com essas mães, né, essas crianças. E também queria falar já que a gente entrou nesse mérito de questões, assim, trazer um assunto aqui para você muito importante para falar diretamente com os adolescentes, né, que estão aí. Hoje a internet está avançadíssima, então os adolescentes, crianças estão na internet. Então, se a gente puder alcançar um ou dois de alguma forma, isso já ajuda muito, né? Então, se você puder trazer um tema direcionado para essas pessoas, né, para as crianças, os adolescentes, para falar sobre isso, para que eles entendam, porque se os pais não falam sobre isso, né, essa grande necessidade de proteção, né, tanto fora de casa como dentro de casa, a gente precisa, de alguma forma, é nosso dever, né, falar sobre isso para a sociedade. Então, o meu Instagram, né, para quem quiser me acompanhar na rede social, é Alice Araújo, advogada. Então, qualquer coisa, estamos à disposição para a gente tirar dúvida, ajudar no que a gente puder, né, e é isso. Obrigada de novo, Alice.